Retornamos com o presidente da FIMA Brasil 2013, Cacildo Tarso. Boa tarde, Cacildo. Obrigado por ter vindo aqui. Nós entrevistamos várias vezes pessoas da feira, mas a tua atividade, que era constante, te impedia de chegar aqui. Eu acho que foi logo depois da FIMA. Nós vimos convidado, acabou voltando o Juarez Piva, né? É a terceira vez que ele fala conosco aqui. Temos o prazer hoje de estar aqui contigo. Boa tarde, Cacildo. Bem-vindo à TV Cidade. Obrigado pela tua aquiescência ao nosso convite. Isso, obrigado. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Nós vamos agradecer o envolvimento, a participação de vocês. Isso é bem importante que a gente tenha essa sintonia, porque a gente não constrói nada sozinho. Se a FIMA foi o sucesso que aconteceu há 15 dias atrás, é porque nós temos o envolvimento de todos vocês, a participação, e o sucesso é compartilhado com todos vocês também. Falar em sucesso, vamos começar a falar de número da FIMA. Sempre todas as nossas feiras, que aliás o Bento Gonçalves está dando show, nosso empresariado, nosso empreendedorismo aqui, está dando um espetáculo de como se monta feiras e se realiza. Com relação à feira anterior, à FIMA anterior, houve um crescimento significativo. Sim, na feira de 2011 nós tivemos 403 milhões de dólares de negócios gerados e prospectados na FIMA 2011. Sim, tu considera prospectado aqueles que já entabulados, não fechados ainda. Exatamente. Isso? O que acontece durante a semana da feira, e muitos negócios não são fechados, mas começam aí, porque grandes investimentos, equipamentos, tu começa na feira e acontecem nos próximos 6, 8, 10 meses. Então isso também a gente tem que considerar, porque a negociação começou durante a feira. Então nós prospectamos isso. Tá, isso eu me lembro que eu era diretor superintendente da Arvar Máquinas do Brasil. Quando participávamos de feira, muitos negócios, eu diria que a maioria deles, eram sacramentados, fechados, iniciavam nas feiras e depois eram concretizados ao longo de 2, 3, 4, 5 meses. Exato. Então nós tivemos lá 403 milhões de dólares, tínhamos uma perspectiva de crescer 5%, uma perspectiva conservadora, porque é muito fácil tu colocar números e depois justificar. Então nós colocamos um crescimento de 5% e conseguimos 9%. Então isso foi um belo número, nós conseguimos 439 milhões de dólares em negócios. Então isso é um belo crescimento, um público bem focado em negócio, um público voltado a entender e buscar inovações, que é a ideia da FIMA, né? Aliás, essa FIMA aconteceram lançamentos mundiais em termos de acessórios, máquinas. Isso está acontecendo, já aconteceu algumas coisas em 2011, mas essa de 2013, nós tivemos lançamentos mundiais. A grande maioria das empresas internacionais fizeram um lançamento aqui na FIMA, de tecnologia, de produtos, porque é a primeira feira que acontece no primeiro semestre. E isso vai ditar tendência para os próximos meses, para o setor moveleiro como um todo. Então, os consumidores vão ter oportunidade agora, nos próximos meses, de ver os lançamentos ocorridos na FIMA Brasil 2013 no comércio nos próximos meses. Nós vamos ver umas imagens aqui em seguidinho, quando nós conversamos, Cacildo, sobre a FIMA. Aí está em máquinas em funcionamento e tal. Me diz uma coisa, Cacildo. Houve o crescimento em termos de negócios, houve crescimento em termos de lançamentos na feira, essa coisa toda. Público. Falasse que o público é bem direcionado. Eu até vi gente comentando, inclusive, pô, não tinha muita gente dentro da feira. Claro, eu dizia, mas não é uma Expo Bento, não é uma feira popular, uma feira onde o povo vai lá, né? É uma feira onde as pessoas vão interessadas em negócios, empresários. O público é mais seletivo, é mais limitado. Como é que foi em termos de público isso? Nós tivemos, para a gente ter uma ideia, Frício, em 2011, 43 mil visitantes. E agora, em 2013, tivemos mais de 45 mil visitantes. Isso em um público bem direcionado. O sentimento que nós tínhamos é que não tinha tanto público, mas, na verdade, nós verificamos que nos corredores não existia tanto público. Por quê? Porque essas pessoas estavam dentro dos estandes fazendo negócios. Então, esse é o grande diferencial. Nós montamos o palco da FIMA para quê? Para que o nosso visitante tivesse a oportunidade de ver inovações e os nossos expositores pudessem fechar negócio. Então, o público foi muito assertivo nesse ponto. Então, isso é muito gratificante para nós. O Juarez Piva comentou também comigo agora há pouco, Cacildo, sobre a diversidade do público em termos de nacionalidades. Muita gente de fora do Brasil, bastante da América Latina aqui, da América do Norte, Europa. E o pessoal
frequentou também a feira, vieram para cá, porque nós sabemos que eles estão crescendo muito. Né? Nós tivemos uma participação muito boa, mais de 41 países visitando a feira. E o que nos surpreende é que muitos países aqui da América Latina, os expositores vendendo equipamentos para Colômbia, Bolívia, Argentina. Então isso é muito importante para nós, porque torna a feira muito mais internacional do que é. E hoje nós podemos dizer que a FIMA é a 4ª maior feira do mundo, não perde nada para as feiras internacionais. Isso é muito, muito importante para a gente. Me diz uma coisa, a indústria nacional de máquinas, ela teve uma participação boa nesse volume de vendas? Como é que está, eu vou usar uma expressão, talvez não adequada, a credibilidade da indústria de máquinas para a indústria madeireira, moveleira brasileira? Como é que ela está enfrentando essa concorrência que vem do exterior, que vem da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa, da Ásia? Frício, eu te diria assim, ó, a indústria brasileira vem se especializando ano a ano e precisa fazer isso. O que acontece é que nós temos um gap de defasagem em termos de tecnologia internacional. A gente pega a Europa, a Alemanha e Itália, que são o berço do móvel mundial, dita tendência de tecnologia. Então, de lá vêm as grandes tecnologias. Então, a indústria brasileira, eu diria que ela está evoluindo, mas ainda existe uma diferença em relação aos equipamentos internacionais, da Alemanha principalmente, e da Itália. Eu até acho que sim, porque a indústria nacional de máquina, ela engatinhava. Era proibido tudo, a importação não podia, aí veio o Fernando Collor de Mello, abriu os portos. Ele foi o Dom João VI do século passado, né? E abriu os portos lá por 1991, 92, e aí possibilitou, inclusive, a reserva de mercado da informática. Era proibido comprar qualquer coisa, entrar qualquer coisa de fora do país em termos de informática. Aqui nós damos, então passamos a ver, naquela época eu trabalhava com a indústria de máquinas, eu sei como é que era. Era muito complicado enfrentar a evolução de uma indústria europeia, por exemplo, Alemanha e Itália, que tinham toda a tecnologia à disposição. Então nós vimos máquinas em Milão, em Frankfurt, na Alemanha, ficava abismado de ver os empresários saíam e voltavam. Pô, o que nós estamos fazendo aqui? Agora nós estamos já, considerando-se o tempo, né, Castilho, aprimorando bem isso. E nós temos também, para a gente ter uma ideia, algumas joint ventures com empresas nacionais fazendo essa parceria com empresas europeias para produzir máquinas no Brasil. Já temos algumas questões e temos também o governo incentivando a importação de máquinas que não têm nacionais com isenção de impostos. Então, ele quer desenvolver o setor. Isso também é sem prejudicar a indústria nacional. Sem prejudicar a indústria nacional. Quando não tem similar, tem a isenção de impostos. E parcerias firmadas entre empresas alemãs, italianas, para produzir algumas máquinas no Brasil, sendo que a tecnologia sempre vem de fora. Isso mostra o envolvimento e a dedicação que cada vez mais o setor moveleiro está buscando. Olha só, a participação dos governos deveriam ser sempre nesse lado, né? Ajudar, sempre ajudando todo mundo. Como foi a receptividade? Agora, se uma pergunta que eu não quero responder. A receptividade do pessoal que veio de fora com relação à infraestrutura de Bento e das nossas rodovias, os nossos acessos aqui. Eu sei que a firma colocou à disposição de todo mundo, bastante. O estacionamento ali no entorno era complicado, mas colocou vans transportando, iam ônibus a Porto Alegre, buscar gente no aeroporto, aquela coisa. Mas os que vieram de carro, o que comentaram sobre as nossas estradas? Não só os que vieram de carro, entende, Frício? Nós trouxemos mais de 100 contêineres de máquinas, né, para ser descarregadas e expostas aqui. E o pessoal reclama muito. Por quê? Porque as nossas condições das rodovias são muito ruins, cheias de buracos. As placas, nós tivemos um mês antes da feira conversando com o governador. Deixa eu interromper. Aqui, eu lembro que eu reclamava um monte daquela zona que era a RS 122, ali de Bom Princípio, principalmente essa Mendelino. O DAER criou vergonha na cara e tapou aqueles buracos imensos, aquelas crateras que tinha lá. Agora vamos ver se sinalizam, né? Nós tivemos um mês antes de iniciar a feira, entregando o convite lá para o governador. Nós não fizemos nenhuma reivindicação. O Juarez só fez um comentário. Um governador disse, pelo amor de Deus, limpem o mato na frente das placas, que pelo menos para sinalizar onde é Bento Gonçalves. Né? Infelizmente não aconteceu. Né? Então, os nossos expositores reclamam das condições das estradas, para trazer máquinas, porque a questão dos buracos vai estragar os equipamentos antes de chegar aqui.
Então isso é uma coisa que a gente acabou abrindo pela primeira vez, junto com o pessoal da área política, os deputados, para fazer um encontro aqui mesmo, para falar da RS, né? Para tentar ver o que a gente pode fazer, porque nós não podemos mais admitir, para a próxima feira em 2015, que já temos data... Nós já temos outras feiras que vão acontecer agora, tem a Casa Brasil, tem a Expo Bento, logo vem a Móvel Sul no que vem, quer dizer, pô... É constrangedor, é constrangedor ter que ouvir que nós temos uma feira, a 4ª maior feira do mundo, aqui em Bento Gonçalves, e com umas estradas que não estão em condições. Isso é muito... denigre a imagem de toda a comunidade, eu diria, né? Bom, Cacildo, o Juarez comentou que já está sendo comercializada 50% da feira de 2015. Em todos os aspectos, qual é a tua expectativa com relação a 2015? A evolução, cada 2 anos a coisa muda. Nós já tínhamos uma prova esse ano na firma, né? Qual é a tua expectativa? E em termos de diretoria também, até quando vocês vão continuar, quantos vão continuar na direção da firma? Porque há sempre rodízio de pessoas, mas ficam lá dentro gente para poder dar continuidade àquela política, aprimorando, aperfeiçoando. Isso é uma característica da própria Moverx, que promove a feira, de que a gente mantém a história. Então, algumas pessoas ficam para quê? Para que tudo que se construiu ao longo do tempo fique na base. Porque não adianta mudar toda a diretoria e vir uma equipe nova e esquecer do que foi construído. Então, a gente sempre mantém essa característica de algumas pessoas ficarem para que inovem na próxima. Nós devemos, agora, ao longo dos próximos meses, começar a formar uma nova diretoria. Ainda é cedo, nós temos um tempo. Mesmo a feira sendo comercializada agora, isso vai acontecer nos próximos anos. Temos ainda um tempo para fazer isso. A expectativa para 2015, nós temos um foco muito claro. As pessoas veem a feira acontecendo durante a semana, mas nós conhecemos o que acontece nos bastidores, sabemos que temos coisas para melhorar. A feira se baseia muito em serviços, e é uma coisa que nós temos que construir. Quando você lida com pessoas, mão de obra, você tem que cada vez mais buscar excelência. Eu acho que esse é o grande desafio para 2015. Buscar cada vez mais uma mão de obra qualificada para atender melhor o público, para atender melhor o nosso expositor, dar condições para quê? Para que o expositor venha aqui e faça negócios. Esse é o principal objetivo da FIMA Brasil. Perfeito. Tivemos conosco Cacildo Tarso, presidente da FIMA Brasil 2013, falando sobre a feira, o sucesso que foi, e não podia ser diferente com toda a equipe de trabalho que ele montou, né? E nós, Bento Gonçalves, torcendo para que os nossos governantes olhem um pouco aqui para a região da Serra, para a região de Bento Gonçalves, dê uma olhadinha que nós pagamos de impostos, que nos arrecadamos de tributos, e depois nos respeitem um pouco mais. Muito obrigado, Cacildo, pela tua presença, parabéns a ti e a toda a tua equipe pelo trabalho que vocês fizeram e para organizar uma feira dessa que eu cansei de dizer, para mim foi um orgulho com o Bento Gonçalves, e tenho certeza que o povo de Bento Gonçalves também está orgulhoso hoje, muito mais por te ouvindo, a ti e ao Juarez aqui, pelo que vocês falaram. Obrigado, Frisco. Obrigado pela oportunidade, e podem contar sempre com a Moverx, com a FIMA, para qualquer coisa que precisarem. Ok. Muito obrigado, amigo telespectador, eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br